curioso, hein? Prepare-se para uma jornada assustadora através dos 10 furacões mais destrutivos que já atingiram os Estados Unidos. Desde tragédias esquecidas até eventos recentes que marcaram a história, esses fenômenos naturais deixaram um rastro de destruição que desafia a compreensão. Os 10 furacões mais destrutivos na história dos Estados Unidos. 10º. Furacão Rita. Ano 2005. Furacão de categoria 5. Áreas afetadas: Cuba, Texas, Louisiana. O furacão atlântico mais intenso já registrado e o ciclone tropical mais intenso já observado no Golfo do México. O furacão Rita, em 20 de setembro, atingiu ventos de 180 milhas por hora, ou 285 km por hora, em sua intensidade máxima. Vindo tão logo após o furacão Katrina, Rita muitas vezes é esquecido, mas causou 11,8 bilhões de dólares em danos e 120 mortes em 4 estados dos Estados Unidos. 9º. Furacão Charley. Ano 2004, categoria 4. Áreas afetadas: Jamaica, Ilhas Cayman, Cuba, Flórida e Ilhas Carolinas. Foi o segundo grande furacão da temporada de furacões do Atlântico de 2004. Charley durou de 9 a 15 de agosto. Em sua intensidade máxima, atingiu ventos de 150 milhas por hora, 240 km por hora, tornando-se um furacão forte de categoria 4 na escala de furacões Saffir-Simpson. A tempestade atingiu a costa sudoeste da Flórida em sua força máxima, tornando-se o furacão mais forte a atingir os Estados Unidos desde o furacão Andrew, 12 anos antes, em 1992. Causou quase 16 bilhões de dólares em danos e matou 15 pessoas diretamente. 8º furacão Irene. Ano 2011, categoria 3. Áreas afetadas: o Caribe, costa leste dos Estados Unidos, Canadá Oriental. O primeiro grande furacão da temporada de furacões do Atlântico de 2011, classificado como o 8º furacão mais destrutivo na história dos Estados Unidos. O furacão Irene foi um ciclone tropical grande e destrutivo, que afetou grande parte do Caribe e da costa leste dos Estados Unidos no final de agosto de 2011. Causou destruição generalizada e pelo menos 56 mortes e 16,6 bilhões de dólares em danos. 7º. Furacão Ivan. Ano 2004. Categoria 5. Áreas afetadas: o Caribe, Venezuela, costa do Golfo dos Estados Unidos. Foi um furacão grande e duradouro que causou danos generalizados no Caribe e nos Estados Unidos. A tempestade mais poderosa do grande ano de furacões de 2004. Ivan matou mais de 100 pessoas e causou cerca de 18 bilhões de dólares em danos aos Estados Unidos. Foi o 5º furacão mais caro a atingir o país. 6º. Furacão Vilma. Ano 2005. Categoria 5. Áreas afetadas: Grandes Antilhas, América Central, Flórida. Foi o ciclone tropical mais intenso já registrado na bacia do Atlântico e o segundo furacão mais destrutivo da temporada recorde de 2005. Uma tempestade incomumente tardia que veio após o furacão Katrina, com os efeitos mais destrutivos sentidos na península de Yucatán, Cuba e no estado da Flórida. Pelo menos 62 mortes foram relatadas, e os danos são estimados em 29,1 bilhões de dólares, dos quais 20,6 bilhões de dólares ocorreram apenas nos Estados Unidos. Foi a tempestade mais poderosa já registrada no Atlântico. 5º. Furacão Andrew. Ano 1992. Categoria 5. Áreas afetadas: Bahamas, Flórida, Louisiana. O furacão Andrew foi, na época de sua ocorrência em agosto de 1992, o furacão mais caro da história dos Estados Unidos. Andrew passou pela Flórida,
causando incríveis 45 bilhões de dólares em danos e matando mais de 65 pessoas. Quarto, Furacão Ike. Danos, 38 bilhões de dólares. Ano 2008. Categoria 4. Áreas afetadas, Grandes Antilhas, Texas, Louisiana, meio oeste dos Estados Unidos, Canadá Oriental, Islândia. O terceiro furacão mais caro a atingir os Estados Unidos, o furacão Ike foi a 9ª tempestade nomeada, 5º furacão e terceiro grande furacão da temporada de furacões do Atlântico de 2008. Ike foi responsável por pelo menos 195 mortes. Devido ao seu tamanho imenso, Ike causou devastação desde a costa da Louisiana até a região do condado de Kennedy, perto de Corpus Christi, Texas. Ike causou inundações e danos significativos ao longo da costa do Mississippi na Flórida. Os danos causados por Ike nas áreas costeiras interiores dos Estados Unidos são estimados em 29,5 bilhões de dólares, com danos adicionais de 7,3 bilhões de dólares em Cuba, 200 milhões de dólares nas Bahamas e 500 milhões de dólares nas Ilhas Turques e Caicos, totalizando pelo menos 37,5 bilhões de dólares em danos. Terceiro, Furacão Sandy. Temporada 2012. Categoria 3. Áreas afetadas, o Caribe, costa leste dos Estados Unidos, Canadá Oriental. A supertempestade Sandy é o segundo furacão mais destrutivo da história dos Estados Unidos. Classificado como a 18ª tempestade nomeada, 10º furacão e segundo grande furacão do ano de 2012. Sandy era um furacão de categoria 3 em sua intensidade máxima quando atingiu Cuba. Enquanto era um furacão de categoria 2 na costa nordeste dos Estados Unidos, a tempestade se tornou o maior furacão do Atlântico registrado, medido pelo diâmetro, com ventos abrangendo 1.100 milhas, ou seja, 1.800 quilômetros. A supertempestade Sandy causou mais de 68,7 bilhões de dólares em danos, um total superado apenas pelo furacão Katrina. Pelo menos 286 pessoas foram mortas ao longo da trajetória da tempestade em 7 países. Segundo, Furacão Harvey. Ano 2017. Categoria 4. Áreas afetadas, Texas, Louisiana, América do Sul, América Central, o Caribe, Península de Yucatán. Harvey foi um furacão devastador de categoria 4 que atingiu Texas e Louisiana em agosto de 2017. Permaneceu sobre a terra por dias como uma tempestade tropical, despejando pés de chuva e causando inundações catastróficas em Houston e outras áreas. Pelo menos 82 pessoas morreram como resultado do furacão. Harvey causou 125 bilhões de dólares em danos, empatando com o furacão Katrina como o ciclone tropical mais caro. Primeiro, Furacão Katrina. Ano 2005. Categoria 5. Áreas afetadas, Louisiana, Mississippi, Bahamas, costa do Golfo dos Estados Unidos, sul da Flórida, Nordeste, Canadá Oriental. Um dos furacões mais mortais e destrutivos na história dos Estados Unidos. Entre os furacões registrados no Atlântico, foi o 6º mais forte em geral. Katrina continua sendo o furacão pelo qual todos os outros são julgados, causando mais de 125 bilhões de dólares em danos. Pelo menos 2.000 pessoas morreram no furacão e inundações subsequentes, tornando o furacão mais mortal nos Estados Unidos desde o furacão Okeechobee Bay de 1928. E milhões de pessoas foram afetadas. Curioso, hein?